Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você fica por dentro dos principais destaques internacionais. E a tempestade de inverno devastadora que afeta os Estados Unidos desde o fim da semana passada deixou 30 mortos, incluindo 7 em um acidente de avião e mais de 500 mil de casas sem energia elétrica. A enorme tempestade de inverno que atinge os Estados Unidos desde o fim de semana deixou pelo menos 30 mortos, incluindo 7 em um acidente de avião ocorrido durante a decolagem em meio a uma nevasca no Maine, na noite de domingo. Mais de 500 mil de residências também estão sem energia elétrica. A massa de ar gélido do Ártico que se desloca pelo país fará com que as temperaturas caiam ainda mais, especialmente no norte, onde a sensação térmica pode chegar a 45 graus Celsius negativos. Considerado uma das piores tempestades de inverno nos Estados Unidos nas últimas décadas, o fenômeno é acompanhado por acúmulo de gelo com consequências potencialmente catastróficas. Especialistas afirmam que a neve desta tempestade é muito seca e fofa, o que significa que o vento pode facilmente espalhá-la, dificultando a limpeza das estradas e reduzindo a visibilidade. Pelo menos 20 estados e a capital Washington declararam estado de emergência para mobilizar pessoal e recursos com urgência. A tempestade de neve deixou as estradas intransitáveis e ônibus, trens e voos foram cancelados durante o fim de semana. Os principais aeroportos, incluindo os de Washington, Filadélfia e Nova York, estão praticamente paralisados. Desde sábado, mais de 22 mil voos foram cancelados e milhares sofreram atrasos. A imagem do East River de Nova York coberto de gelo é impressionante. A tempestade está ligada a uma perturbação do vértice polar, uma massa de ar que normalmente circula sobre o Polo Norte, mas que se deslocou para o sul. Cientistas acreditam que o aumento das perturbações no vórtice polar pode estar relacionado às mudanças climáticas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou-se disposto a reduzir um pouco a escalada da situação em Minneapolis, uma cidade abalada após a morte em menos de 3 semanas de 2 cidadãos baleados por agentes federais. O presidente americano Donald Trump se mostrou disposto nesta terça-feira a reduzir um pouco a escalada da situação em Minneapolis, uma cidade abalada após a morte em menos de 3 semanas de 2 cidadãos baleados por agentes federais. Vamos desescalar um pouco, disse Trump à Fox News. O republicano descartou a demissão da secretária de Segurança Nacional, Chris Noem, alvo de críticas da oposição. A crise deu fôlego aos democratas e ameaça travar uma das principais políticas do segundo mandato presidencial de Trump, o combate à imigração. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, reiterou a Tom Homan, considerado o czar migratório de Trump, que sua principal exigência é que a operação contra a imigração ilegal termine o mais rapidamente possível. Frey acrescentou ainda que Minneapolis não aplica nem aplicará as leis federais de imigração. O Departamento de Segurança Interna insiste que seus agentes foram deslocados para Minneapolis e para outras cidades com o objetivo de prender prioritariamente imigrantes sem documentos que tenham pendências relacionadas a outros tipos de crimes. Ativistas denunciam um clima de medo nas ruas e organizações de defesa dos migrantes asseguram que pessoas sem antecedentes criminais foram detidas. Os chefes das principais agências de controle migratório do país comparecerão ao Senado para uma audiência pública em 12 de fevereiro. O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou ontem a atuação dos agentes federais após os 2 ativistas serem mortos a tiros durante as manifestações. Em uma postagem nas redes sociais, o ex-presidente afirmou que o que ocorreu em Minneapolis nesse último mês trai nossos valores mais fundamentais como americanos. Não somos uma nação que mata a tiros seus cidadãos na rua. O democrata, que foi presidente entre 2021 e 2025, acrescentou que a violência e o terror não têm lugar nos Estados Unidos da América, especialmente quando é o nosso próprio governo que aponta armas contra cidadãos americanos. Ninguém pode destruir o que os Estados Unidos representam e em quem acreditam, nem mesmo o presidente, se nós, toda a América, nos levantarmos e levantarmos a voz. A morte de René Good em 7 de janeiro e de Alex Pratt no sábado passado provocaram indignação em Minneapolis, uma cidade santuário para imigrantes sem documentos.
Agentes federais que realizam operações contra imigrantes em situação irregular são seguidos, filmados e às vezes hostilizados por ativistas, sem intervenção da polícia local. O governador do estado de Minnesota e o prefeito de Minneapolis, ambos democratas, manifestaram oposição total ao envio federal, inclusive perante a justiça estadual. O presidente Donald Trump fez do combate à imigração irregular um de seus pilares, o que é criticado pela oposição democrata, que considera excessivo o uso da força. E chegamos ao fim dessa edição. Muito obrigado pela sua companhia. Foi um prazer te acompanhar até aqui. Uma boa quarta-feira a todos e até mais.